a tela. Bom, vamos lá? Pessoal, estou fazendo aquela recapitulação rápida da nossa última aula, né? A gente começou a ver um pouquinho do CSS, entramos na questão do CSS dentro do código, né? Vou aqui carregar rápido o nosso código com CSS. Eu mostrei para vocês um pouco da sintaxe, né? A parte de sintaxe desse código. Expliquei como que a gente aplica. Então, a gente tem uma aplicação do CSS que é através da propriedade style de uma tag. Você pode aplicar o código CSS diretamente naquela tag através da propriedade style. Mostrei também para vocês que através da tag ID, da propriedade ID de uma tag, a gente pode aplicar também CSS, quer dizer, existe um marcador dentro do CSS que se aplica a um ID específico, né? A gente pode trabalhar com a propriedade class, que é para definir classes, e aí todas as tags que receberem uma determinada classe, elas vão receber as características da classe, de uma maneira geral, né? E que a gente pode ter algumas misturas dessas situações, né? Como, por exemplo, aqui, né? Uma classe e um ID, a gente pode misturar um pouco do que está definido em cada uma delas. Né? E também, sempre lembrando que é possível aplicar CSS diretamente a uma tag, né? Então, as tags que você pode já definir que certas propriedades serão aplicadas a todas as tags. Como que a gente faz isso mesmo? Então, tá aqui, ó. O jogo da velha é um seletor de ID. Então, o jogo da velha em um ID, você vai aplicar essas propriedades para aquele elemento que tiver esse ID. Ponto define classes. Então, ponto alguma coisa, você vai criar um seletor para uma determinada classe. Então, todo mundo que tiver a classe XPTO vai receber essas propriedades. Ou aqui, nesse caso, né, a classe link final vai receber essas propriedades. Para trabalhar diretamente com as tags HTML, é só não colocar nem ponto, nem jogo da velha. É simplesmente declarar aqui a tag, né? Então você já aplica tudo para a tag ou para aqui. E por fim a gente viu também a questão do comportamento, né? Do 2 pontos. Então depois do seletor 2 pontos alguma coisa, você vai ter uma mudança da classe mediante a um determinado comportamento, né? Então, o uso mais comum geralmente é o hover, né? Que é quando o mouse passa por cima de algum elemento que possui esse comportamento. Mas a gente tem outros, como por exemplo o visited. Visited vai permitir que links que já foram acessados pelo usuário fiquem marcados de uma maneira diferente. Tem inúmeros desses modificadores de comportamento, before, after, tem uma série de coisas que a gente pode usar aí, mas tem que se consultar sempre a documentação para ver se as tags que a gente vai aplicar isso recebem essas mudanças ou não, né? Nem sempre a gente, por exemplo, se você colocar uma tag P com 2 pontos hover, não vai funcionar, porque a tag P não tem a propriedade de mouse over, né? Ou coisa assim, né? Então, a gente tem uma série de modificadores aí para trabalhar, caso a gente queira fazer modificações por causa de algum tipo de comportamento, né? Que mais? A gente viu também que todo esse código que está aqui dentro da tag style, né? Então, todo esse código CSS que fica dentro da tag style, ele pode, na verdade, estar dentro de um arquivo externo, como através, no head, né, da propriedade link, né? Rel style sheet, type text CSS, href e o nome do arquivo, né? Então, fazendo essa referência a um arquivo externo, e ele pode ter o nome que quiser, não precisa ser .css, pode colocar o nome que você bem entender, né? A gente abre aqui o arquivo estilo.css
O arquivo estilo.css é o código CSS direto, não precisa colocar style, não precisa colocar nenhuma tag HTML. É já diretamente o código CSS. Então, você pode ler o seu CSS de um arquivo externo, ou você pode declarar o CSS no próprio arquivo HTML. Há vantagens e há desvantagens para isso, né? A vantagem de você declarar o código CSS diretamente na sua página é que na hora que você vai alterar ou trabalhar com isso, você já está no próprio documento, você não precisa ficar abrindo outros documentos para ficar mexendo, por exemplo. Né? E a desvantagem é que isso aqui se aplica exclusivamente a esta página e não a outras páginas, né? Então, o que acontece? Eu vou escrever um código CSS aqui, aí eu vou fazer uma segunda página que faz parte do meu site. Eu vou ter que reescrever todo esse código nessa segunda página, e uma terceira, e uma quarta, e uma quinta. E se eu quiser fazer uma alteração e mudar uma cor específica, eu vou ter que entrar em todos os documentos e alterá-los um por um, né? Se a gente tem um arquivo externo, e todos os documentos apontam para esse arquivo externo, o CSS, se você modificar o que está declarado no arquivo externo, você já mudou para todo mundo uma vez só, uma tacada só. Então, isso é um caminho mais inteligente, vamos colocar assim, né, para a gente desenvolver um site. Se você só está desenvolvendo uma única página, talvez não faça diferença. Desculpa, gente. Se você só está desenvolvendo uma única página, não vai fazer muita diferença. Mas se você está desenvolvendo um site com várias páginas, isso vai fazer toda a diferença do mundo, tá? Que mais? Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar, então, um pouquinho em questões um pouco mais, como que eu posso dizer, complexas do CSS. Então, complexas não no sentido de serem difíceis, mas elas podem se tornar confusas, porque elas começam a misturar muita coisa, tá? Então, deixa eu criar aqui um arquivo novo, set CSS avançado, né? Então, estou abrindo um arquivo novo aqui, né? Então, vamos lá, doctype HTML, tag HTML, vamos abrir, vamos fechar. Pronto. Vamos abrir a tag head, fechar a tag head. A gente vai colocar o CSS aí dentro, vamos abrir a tag body e fechar a tag body. A gente já tem a estrutura básica do nosso código CSS. Eu vou fechar essa abinha aqui para quem estiver acompanhando pelo meu. A aba dos arquivos, que a gente não vai precisar disso. E eu vou abrir um pouquinho aqui a aba de teste para a gente acompanhar. Na verdade, eu primeiro preciso carregar aqui esse arquivo. Então, deixa eu colocar aqui, teste. Então, o nome do arquivo é workshop, workshops, /7-css avançado.html. Carrega teste, tá tudo certo. Então, vamos fechar essa aqui e vamos só deixar um pouquinho menor para a gente enxergar bem o código. Tá. Então, o que a gente vai começar a entender a partir de agora? A gente vai começar a trabalhar com os overrides do código CSS. Então, o override é uma coisa muito importante. Entender esse mecanismo do código CSS é super importante, porque a gente começa a construir sistemas, começa a construir um sistema de CSS, né, associar uma coisa com outra de forma mais inteligente, né? Então, assim, pode ficar muito confuso e pode ficar muito, como que eu posso dizer, intrincado, porque você acaba criando uma espécie de um quebra-cabeça, né? Mas é alguma coisa que a gente precisa conhecer e entender, porque pode se tornar muito útil. Tudo uma escolha, né? Quando você constrói alguma coisa,
é a sua escolha de como que você vai proceder com o seu código, né? E alguns desses recursos, eles podem ser muito úteis, né? Para que você, principalmente quando a gente está trabalhando com conteúdo que é do lado do servidor, quando você não sabe qual é o conteúdo que vai ser exibido numa página, porque ele vai ser trazido de uma programação server-side. Então, dependendo dessas situações, que você não sabe qual é o conteúdo propriamente dito que vai estar lá, criar essas classes, criar essas maneiras de relacionar uma coisa com a outra, pode garantir que o teu site fique bem construído, independente de você saber qual é o conteúdo que vai efetivamente estar lá, quando vier de alguma programação, né? Então, você garante que o formato esteja direito e que as coisas funcionem bem, mesmo sem saber o que vai aparecer. Bom, eu vou criar uma tag P e vou colocar aqui um conteúdo, teste, qualquer coisa, assim, tá? Só para a gente ter uma coisa dessa, né? E vou colocar também aqui a tag style, onde a gente vai definir o CSS. Opa, aqui, style. Então, vamos escrever aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou colocar uma classe aqui, class igual a XPTO, e vou definir algumas informações aqui básicas para essa classe. XPTO. Então, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, ó. Errado. Font family, Helvética, Arial, sans serif. O que faz isso daqui? Isso aqui me garante que a tipografia, né, seja uma dessas que está aqui nessa ordem, né? Helvética, Arial e sans serif. Por que eu estou dando isso daqui? Porque nem sempre o usuário vai ter a fonte Helvética instalada no seu computador. Se ele não tiver isso instalado no computador, ele vai passar para a próxima, a Arial. Então, é bem provável que o usuário tenha a fonte Arial instalada no computador. Mas vamos supor que não tenha. Vamos supor que o usuário está acessando de um Linux, por exemplo, né? E não necessariamente o Linux vem com Arial instalado, né? Então, ele vai optar por uma sans serif. Então, isso daqui é como a gente define a tipografia, né? A gente vai falar um pouco melhor disso mais para frente, né? Porque quando a gente define isso, a gente só pode contar com a tipografia que o usuário tem no computador dele. E isso também é uma incerteza, né? Que conjuntos tipográficos esse usuário vai ter? Será que todo mundo tem algumas fontes, né? A gente nunca sabe. Então, quando a gente quer usar outros conjuntos tipográficos, a gente vai ter que carregar esse conjunto tipográfico para o usuário, né? E isso, atualmente, graças a Deus, é feito de uma maneira muito simples, né? Mas porque hoje a gente tem o Google Fonts, que ajuda a gente a usar fontes gratuitas e royalty-free na web para colocar nos sites, e a gente tem o Adobe, o antigo Adobe Type Manager, agora eu acho que é Adobe Fonts, não sei qual é o nome que eles estão usando agora, que é um serviço pago, né, faz parte do pacote Creative Cloud da Adobe, mas uma vez que você pague essa mensalidade da Adobe, você pode usar as fontes da Adobe, que são muito melhores, convenhamos que são bem melhores que as fontes do Google. Você pode usar nos sites normalmente, sem nenhum problema, sem ter que pagar royalties, nem nada. Então, isso é uma coisa também importante, né? E a gente vai conversar sobre isso mais para frente, até porque você tem que considerar o fato de que você vai estar preso a Adobe por quanto tempo esse site existir, e a gente geralmente acha que o site vai existir para o resto da eternidade, né? Então, tem esses outros problemas. Mas, enfim, não é um problema para agora. A gente agora só vai trabalhar aqui com as fontes, são as fontes que provavelmente vão estar disponíveis no computador do usuário. Font size também, vamos colocar um tamanho para isso. Font size, vou colocar aqui 22 pixels. Então, essa fonte vai crescer. Cresceu aí. Opa! Desapareceu. O que aconteceu aqui? Font size, 22 pixels. Pronto. O que mais que eu vou colocar aqui? Vou colocar uma cor para esse cara.
Então, eu vou colocar aqui Color Gray. A gente já pode até começar a falar um pouco disso, né? Então, existe uma tabela de cores com nomes, né? Gray, Red, Blue, enfim. Mas a gente pode especificar a composição que a gente quiser para cada uma dessas fontes, né? Dessas cores. Então, como é que a gente faz para especificar uma cor RGB? Então, você usa cadeia e coloca os 3 registros, né? De vermelho, verde e azul, com caracteres hexadecimais. O que é um caractere hexadecimal? A tabela hexadecimal é a seguinte: é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Tudo isso são números, tá? Então, o número B é equivalente ao número 11 da tabela decimal, né? O número C ao número 12, consequentemente. O número F é o equivalente ao número 15 da tabela decimal. Então, isso ajuda a gente a escrever valores de 0 a 255, né, apenas com 2 caracteres. Então, se você escrever FF, isso daqui é o equivalente a 255 na tabela decimal. Tá? Então, através dessa codificação hexadecimal, a gente consegue estabelecer 255 níveis de vermelho, 255 níveis de verde, e, na verdade, 256, né? É de 0 a 255, então são 256. 256 níveis de vermelho, 256 níveis de verde e 256 níveis de azul. Então, vamos lá. Eu quero uma cor vermelha. Como é que eu vou fazer essa cor vermelha? Bom, FF é o máximo, né? 256, 00, 00. Então, isso vai me gerar uma cor vermelha. Né? Se eu quiser uma cor cinza, por exemplo, eu vou pegar um cinza bem médio aqui. Eu vou pegar, sei lá, 88, 88... Color. 88, 88, 88. Pronto. Fazendo isso, né, eu tenho um cinza médio. Quer dizer, os cinzas eles são dados por todos os 3 registros iguais, né, ou muito próximos, né? Então, quando a gente tem esses casos de registros próximos, a gente consegue ter uma cor mais acinzentada, mais cinza. A maioria dos editores, eles vão ter, os editores de código, eles vão ter algum recurso desse tipo, né? Que é você escolher uma cor por uma coisa mais gráfica, mais visual, né? Então, você pode... E automaticamente ele já está dando aqui para a gente qual é o registro para a gente saber, né? Então, isso daqui pode ser construído assim. E mais do que isso, se você colocar mais um valor, né, esse valor ele vai ser referente à transparência, né? Então, se eu colocar mais um conjunto aqui de valores, mais um par de números aqui, né, ele vai me dizer qual é a transparência desse registro de cor. Então, se eu colocar aqui 55, vai ser uma cor bem transparente, né? Por quê? Porque eu estou usando também o mesmo registro de 255, né, de 0 a 255, né, 0 até FF. Né? Então, FF você não precisa colocar, se você não dizer nada, vai ser o FF, vai ser opaco. Mas se você quiser algum valor que não seja opaco, quer dizer, a cor seja um pouco transparente, você coloca mais um par aqui de valores que ele vai registrar como sendo a transparência. Existem outras maneiras também da gente indicar cor no CSS. Né? Esse registro RGB é a maneira mais usual. Né? Mas, às vezes, você quer usar um registro que não é um RGB. É um HSL ou HSB, enfim, dependendo de como se chama. Né? Que é o valor do hue, né? da frequência da cor, né? Um valor para saturação, e um valor para luz, né? Então, quando a gente quer usar um registro HSB, a gente usa um negocinho que é isso daqui, ó, HSL, tá? Aqui a gente usa L, não usa B, mas é a mesma coisa, é o mesmo sistema, né? E aí você vai ter o primeiro valor sendo o ângulo, né? O grau, né? Da frequência da cor, depois um valor para saturação e depois um valor para
clareza. Detalhe é que o valor da frequência de onda, né, é um valor dado em graus, ou seja, de 0 a 360. E o valor dado para saturação e para luz é de 0 a 255. Então, vai ser alguma coisa assim, por exemplo, 320, FF, desculpa, é isso, acho que é com vírgula. Opa, eita. Aqui, não sei por que ele está fazendo isso, mas, FF, FF, né? Então, quando você tem isso daqui, se bem que eu coloquei muita saturação, acho, aqui, deixa eu colocar alguma coisa menor aqui, peraí, 99, será que é de 0 a 100 agora? Não, acho que é de 0 a 100, gente, desculpa, estou falando bobagem. 30 e 25, é isso, eu acho, deixa eu ver. Não, acho que eu escrevi alguma coisa errada. Não, tá certo. É que ele não está interpretando direito por algum motivo, alguma coisa que deve estar. Porque a cor aqui está correta, ele tá registrando a cor correta. Mas se não me falha a memória, é isso. Eles vão até 100, na verdade. Eu estou confundindo com processing, não sei. Deixa eu ver. Se eu colocar 255 mil. É 100, é isso mesmo, é 100. É 360, 100 e 100. Por algum motivo, meu navegador de teste aqui, ele não está interpretando isso direito, né? Talvez seja do navegador, mas isso aqui é um código válido, tá, gente? Isso aqui está certo, não tem nada errado com isso aqui, não. Talvez seja só o interpretador dentro do Code Sandbox que não tá trabalhando. Na verdade, ele até entende a cor aqui, né, no próprio editor, ele mostra, mas ele não aplica por algum motivo. Tudo bem, não tem problema. Então, quer dizer, a gente pode definir as cores, né, com um sistema HSL ou com um sistema RGB. O RGB você não precisa declarar. Se você quiser colocar transparência no HSL, é HSLA. Então, você usa essa instrução HSLA e você coloca mais um valor que vai de 0 a 1. Então, aqui vai ser um número fracionário. Tá? Vai ser um número fracionário que vai me dar um valor de opacidade que vai de 0 até 1. Se é 1 é opaco, se é 0 é totalmente transparente. Né? Então, esse é o sistema de cor HSLA. HSL, HSLA. Também dá para fazer isso com RGB, mas é desnecessário, porque o RGB a gente geralmente trabalha já dentro do registro hexadecimal, né? que é o padrão. Né? Vamos lá. Então, eu vou deixar isso aqui assim, apesar dele não estar... Melhor tirar, porque senão o navegador do Code Sandbox não vai interpretar direito. Mas funciona, tá? Fiquem tranquilos, isso não está errado, não. Então, eu vou colocar aqui uma cor... sei lá que cor é esse, um vermelho, né, bem mais arrosado, e aqui, ó, dados com um valor de registro RGB hexadecimal. Beleza. Então, a gente tem uma tipografia definida, a gente tem um tamanho de corpo de fonte de 22 pixels, a gente tem uma cor rosada. Existem outras formas da gente definir tamanho, né? Então, a gente pode utilizar no CSS milímetros ou centímetros. Isso é possível. O problema dos milímetros e dos centímetros é que é uma unidade de referência muito relativa, né? Então, você colocar 22 milímetros para a sua fonte, para o seu corpo de fonte, isso significa exatamente o quê? Porque nós estamos falando de uma tela, né? E definitivamente não é 22 milímetros na tela. Ele usa uma referência que é de como isso talvez ficasse impresso, vamos colocar assim. E mesmo assim também dá umas diferenças, não é tão preciso quanto a gente gostaria. Então, centímetros ou milímetros, né, são medidas possíveis, né, aqui no CSS. Deve ter ficado ultra gigante, né, se 22 milímetros já estava grande, talvez 2 centímetros vai ficar um pouco mais próximo da realidade, né?
Também existe uma medida, além da medida de centímetros, milímetros e pixels. Pixels é o que normalmente se usa porque a gente está falando de tela, geralmente tela a gente trabalha em pixel. Né? Existe uma medida que é a medida do tamanho da tela, uma referência do tamanho da tela, que é o VW para o tamanho lateral da tela e o VH se é para o tamanho horizontal da tela. Então vamos lá, só para vocês entenderem. Se eu colocar aqui 1 VW, né, significa 1% do tamanho da tela. O que isso significa? Significa que se a tela aumentar, a fonte aumenta. Então, se o meu... Não sei se ele vai fazer direito aqui, talvez faça, não sei. Vamos testar. 6 VW, aumentar isso aqui para... Se eu diminuir o tamanho da tela, a princípio ele continua ocupando apenas 6%, né, o corpo é 6% do tamanho da tela. Então, assim, isso aqui está meio estranho, porque, na verdade, está maior do que deveria. Mas, voltando, para o navegador normal, quando você rodar, vai funcionar direitinho. Então, o que acontece? A unidade VW, né, é o seguinte, 100 VW é 100% do tamanho da tela. Então, se a sua tela do navegador, né, o seu viewport do navegador, o seu espaço do navegador, tiver aberto com 900 pixels, 100 VW são 900 pixels. Né? Se você colocar 50 VW, vai ser 450 pixels. Então, colocar 50 VW para o tamanho de uma fonte vai fazer com que o corpo da fonte tenha metade do tamanho da tela. Tá? Então, a unidade VW ela é dada assim. A gente também tem a unidade VH. A unidade VH é a mesma coisa que a unidade VW, só que ela está em função do horizontal, do eixo horizontal. Então, quanto horizontalmente é o tamanho da tua tela. Se você aumentar essa tela, diminuir essa tela, esse valor vai mudar. Né? Então, ela é uma unidade, né, o VH e o VW, eles são unidades relativas, elas mudam em função do tamanho do espaço de tela. Tá? Elas são interessantes para algumas coisas e não são interessantes para outras. Tá? É interessante você, às vezes, fazer isso porque você quer que, sei lá, se o navegador diminuir de tamanho, né, lateralmente ou horizontalmente, você quer que o tamanho do texto vá ficando na mesma proporção que ele estava antes. Isso pode ser bom em alguns casos, quando você tem alguma coisa que... uma imagem, um texto, uma coisa assim, uma imagem que a gente chama de hero image, né? Por exemplo, você tem um cabeçalho com uma imagem grande e com um texto falando alguma coisa, quando você quer que o navegador diminua o navegador, você quer que fique tudo exatamente no mesmo lugar. Mas isso pode não ser muito bom para texto, por exemplo, quando a gente está falando de leitura, né? Então, se você tiver um navegador muito pequenininho, o texto vai ficar extremamente pequeno e as pessoas não vão conseguir ler, né? Então, às vezes, para leitura de texto, é melhor você fixar um tamanho, e depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre design responsivo, né? Sobre as media queries que fazem chaveamento em função de algumas situações. E aí, se você tiver um navegador pequeno que passou de tantos pixels para menos, você vai definir um tamanho de corpo fixo, por exemplo. Para qualquer que seja, sei lá, abaixo de 500 pixels na lateral, o corpo vai ser sempre 20 pixels. Bom, então, se aumentar ou diminuir o navegador abaixo desses 500 pixels, o tamanho do corpo da fonte vai continuar sempre exatamente o mesmo, tá? Por exemplo. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente for falar de design responsivo no CSS. Então, outra unidade que é importante também, e essa aqui já é uma unidade bem relativa, é a unidade EN. Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui uma informação a respeito da tag P, eu vou estabelecer para a tag P um registro, e eu vou colocar border, isso aqui é estabelecer uma borda para ela, 1px, solid, black. Pronto. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma borda aqui na tag P, tá? Outra coisa que eu vou falar para ela é que ela vai ser display inline. Depois eu explico para vocês o que é isso daqui. E vou definir um tamanho
width 400 pixels, por exemplo. Então, essa tag, essa minha tag P, né, ela tem um tamanho aí de 400 pixels. E isso não é respeitado, esse tamanho não vai ser respeitado se o conteúdo for maior do que os 400 pixels, né? Então, se eu usar inline block, talvez respeite. Deixa eu ver só para ver se... o inline block ele vai respeitar isso, o inline não vai. Depois eu explico um pouco do display. Isso aqui é o display é uma propriedade super importante que tem que ser dominada. Então a gente vai falar com muita calma do display, talvez na próxima aula. Mas enfim, definir aqui, ó, 400 pixels para esse bloco, o P, né? Vai ter 400 pixels, ele vai ter uma borda de 1 pixel, uma borda sólida, ela poderia ser uma borda podia ser pontilhada, né? Tracejada, na verdade, né? E com a cor preta, né? Também aqui eu poderia definir por hexadecimal, tá? 772299. Oh, droga. Desculpa. Não sei por que ele faz isso. 772299, por exemplo. Roxo, né? Não dá para ver direito, porque é muito pequenininho. Então, se eu aumentar aqui para, sei lá, 10 pixels, vai dar para ver que é um roxo. Aí. O que acontece? Eu coloquei como 400 pixels. Então, existe uma outra medida, que é o EN. É uma medida importante, é uma medida tipográfica, né? 20 EN. O que significa o EN? Foi muito. Deixa eu colocar 6 EN. Está aqui. Mais 10 EN. Vai ficar melhor. O que é o EN? O EN ele não muda em função... Vou colocar aqui o tamanho do corpo, 30 pixels, para vocês entenderem melhor. O EN ele não muda em função do tamanho da tela. Ele muda em função do quê? Do corpo da fonte utilizada. Então, o que acontece? Ele adota como um valor unitário o corpo de uma letra. Eu não sei exatamente qual é a letra, existe uma definição para isso. Não sei se é a letra O, eu não sei se é a letra M, eu não vou lembrar qual é a letra, mas ele usa o tamanho do corpo da fonte como um parâmetro. E aí você multiplica esse corpo da fonte por tantas vezes. Então, 10 EM vão ser 10 vezes o tamanho do corpo da fonte. Então, se eu colocar aqui 20 EM, vai ficar bem maior. Né? Vai ficar o dobro. Né? Mas o que acontece? Se eu alterar o tamanho da fonte, do corpo da fonte, para 10 pixels, eu vou automaticamente alterar o tamanho do meu P. Né? Por quê? Porque ele está baseado no tamanho da própria fonte. Né? Então, essa é uma medida também, uma métrica, uma dimensão super importante do CSS, porque você começa a construir o seu layout, o seu design, a partir de parâmetros tipográficos, coisas que vão funcionar direito com determinadas fontes, né? E que você sabe que, por exemplo, se tem 20 EN aqui, você sabe que vai caber aqui 20 caracteres, né? Pelo menos 20 caracteres vão caber aqui dentro desse bloco, né? Então você consegue medir, controlar exatamente o tamanho que você quer para casar as coisas com as fontes, tá? Então a medida EN ela é importante. Agora, trabalhar com EN em cima de uma fonte vai dar algum problema, né? Por quê? Porque ele vai usar a referência da própria fonte para medir o tamanho. Ele não vai dar muito certo. Ele vai dar algum tipo de falha. Tá? Então a gente tem aqui as medidas, as cores, né? Eu acho que esses aspectos são importantes para vocês conhecerem. Tem tudo na nossa documentação, né? Isso já tem um pouco lá estabelecido, dimensionamentos e coisas assim. Tá? Então deixa eu agora deixar isso aqui de um jeito um pouco menos estranho, né? Vamos lá, 2 pixels. Vamos colocar aqui um tamanho mais fixo, quem sabe, 400 pixels. E a fonte, vamos colocar lá aqui com 20 pixels, só para a gente ter uma coisa um pouquinho mais definida. Tá legal. E agora o que a gente vai ver? Agora a gente vai ver a sobreposição, o override de CSS. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um outro estilo, vou criar aqui uma outra classe,
que vai ser a classe... aliás, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui a outra medida que eu não falei também, importante, 100%, a porcentagem. Então, a porcentagem é o seguinte, a porcentagem tem que tomar cuidado com ela, porque ela funciona para alguns elementos, ela não funciona para outros elementos, principalmente ao se tratar de dimensões horizontais. Tá? Então, usar porcentagem tem algumas coisas que não pegam porcentagem. Então, tem que tomar um certo cuidado, testar um pouco o que a gente está fazendo, para não criar alguma coisa que não vai funcionar do jeito que a gente espera. Tá? Então, assim, usar porcentagem é possível, mas ele sempre vai pegar a referência do elemento superior na hierarquia. Então, aqui, como o nosso P ele está diretamente, ele não está dentro de outra tag HTML, ele vai pegar o tamanho do body. Né? Então, ele vai ser 100% o tamanho do body. Se ele tivesse dentro de alguma outra coisa, ele ia pegar 100% dessa outra coisa. Ou 50%, ou 30%, quantos por cento vocês quiserem. Tá? Por exemplo, 70%. Vai diminuindo um pouco. E aí ele sempre você vai mexer no tamanho do navegador, né? Ele sempre vai manter os 70% do navegador, por exemplo, porque ele está diretamente no bloco. Tá? Vamos lá. Então, o que acontece? A gente tem aí um texto que ele está alinhado à esquerda. E eu vou criar aqui uma outra classe para direita. Eu vou falar o seguinte, text align right, ou seja, alinhe à direita. Não faz diferença nenhuma no meu documento, porque afinal de contas, aliás, eu nem coloquei classe aqui. Pronto, classe para a direita. Ou seja, não aplicou em lugar nenhum, não tem nenhum objeto, não tem nenhum elemento no meu código aqui que seja com essa classe para a direita, certo? O que eu posso fazer aqui na hora de definir uma classe? Eu posso aplicar um override diretamente aqui, para a direita. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Então, eu estou falando para esse elemento P, que ele vai receber as propriedades da classe XPTO, e depois ele vai receber as propriedades da classe para a direita. Então, vão ter duas classes CSS aplicadas nele. E se eu quiser também uma terceira, né, grande, por exemplo, eu posso colocar aqui. Então, é XPTO para a direita grande, ou seja, ele vai usar a classe XPTO, ele vai usar a classe para a direita, e se eu definir aqui grande, por exemplo, grande, vou colocar aqui fonte, size, 50px, por exemplo. Né? Então, se eu fizer isso, ele vai aplicar exatamente nesta ordem. Então, o que vai acontecer aqui? É o tal do override, da sobreescrever. Ele vai sobreescrever a informação de font size que já estava dada aqui. Ele deu essa informação, colocou 20 pixels, ele alinhou para a direita, e depois ele sobrescreveu aqueles 20 pixels com 50 pixels. Então, isso daqui que vocês estão vendo, né, aplicação de múltiplas classes em um mesmo elemento, é o que a gente costuma chamar de override. Tá? Então, isso é uma técnica importante para a gente poder estruturar o nosso CSS de uma maneira a reaproveitar coisas. Ou seja, por exemplo, posso ter essa classe para a direita. Todo tipo de texto que tiver no meu código, que eu quiser que esse texto vá para a direita, eu simplesmente adiciono a classe para a direita naquele elemento e o texto daquele bloco, daquele conteúdo vai para a direita. Eu posso ter também o texto para a esquerda, eu posso ter também o para centro, por exemplo. Né? Eu posso ter aqui para centro. Eu vou colocar aqui text align center. Então, eu venho aqui e falo, ó, esse cara aqui, vou copiar esse cara, vou fazer um outro desses. Ó, ele vai receber, dois bodies, barra body. Ele vai receber as mesmas coisas, ele pode ter um outro texto diferente, vou colocar outro texto aqui para ficar qualquer coisa aqui. Né? Ó, ele é grande, ele é XPTO, ele tem as cores, eles têm o pontilhado, mas ele não é para a direita. Ele é para centro. Eu tenho exatamente as mesmas características, só que agora esse texto está centralizado. Na verdade, é melhor tirar um pouco para vocês perceberem. Não dá para ver que está centralizado.
Nem assim. Agora sim. Ou seja, eu vou poder estabelecer classes de CSS para poderem fazer certas marcações, né? Atribuir certas condições específicas, né? Que eu queira modificar em uma classe pré-estabelecida. Então, eu poderia vir aqui na classe, na tag P, né? No CSS com a tag P e falar, ó, text align, deixa eu colocar aqui, text align left, ou seja, para a esquerda. Só que, no momento em que eu apliquei para a direita e para centro, eu sobrescrevo essa informação dentro desse elemento. Então, eu passo por cima da informação original, que estava aqui, e faço uma modificação, né? Ou então, eu posso vir aqui, por exemplo, tirar o grande. Tirar o grande significa que ele vai ficar com a informação original do tamanho da fonte, que era 20 pixels. Tá? Então, isso daqui é muito importante para a gente conseguir ter uma consistência naquilo que a gente está fazendo em termos de layout, né? Ter uma consistência de uma lógica, de um raciocínio através do qual a gente está construindo o nosso código, né? Então, assim, quando é uma coisa que você não vai fazer, vamos colocar assim, não vai ter no meu documento textos alinhados ao centro, textos alinhados à esquerda, textos alinhados à direita. Vai ser sempre à esquerda. Não tem por que você fazer um negócio desse, né? Mas vamos supor que você tenha uma exceção, né? Uma situação excepcional. Olha, vai ter um elemento só na minha página que vai estar alinhado ao centro. Você não precisa criar uma classe nova, duplicar todas essas informações para que aquele elemento esteja centralizado. Basta você criar uma nova classe, com o alinhamento no centro, e sobrescrever no teu elemento que vai aplicar uma exceção, né? Ou, por exemplo, dizer mais ou menos isso, ó. Tudo que eu vou ter no meu documento vai ser classe XPTO, XPTO, XPTO. Vai ter um caso específico, ou 2 casos específicos, que ele vai estar centralizado. Eu não vou escrever uma nova classe. É a mesma classe, tem as mesmas características. Olha, pontilhado roxo, texto rosa, é tudo igual. A única diferença é que ele vai estar no centro, vai estar à direita. Então, aí a gente aplica uma classe para fazer esse override, fazer sobrescrever essa informação dentro do meu código. Tá? Tudo bem? Dá para entender o que significa isso? Como é que a gente usa isso? Está claro para vocês? Sim. Tá, já. Então, agora a gente vai para uma coisa ainda mais complicada. Vamos lá. Eu vou colocar dentro desse meu P uma classe, um elemento div. Div, outra coisa, aqui. Div. E vou colocar aqui também um H4, só para a gente ter uma diversificação de subtítulo. Mas esse título não vai funcionar porque não temos aqui a informação de que meta offset igual UTF 8. Agora vai com o título. Então tá aí, ó. Eu criei uma classe H, um elemento H e um elemento div dentro do meu P, né? Alguma coisa estranha aconteceu, porque ele gerou um negócio aqui, alguma coisa que não está fechada? Não. Acho que ele tem alguma coisa que deveria... Sei, não. Eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um div, uma coisa que eu não estou enxergando aqui no código que eu errei. Div. Eu vou colocar um P aqui, XPTO. Vamos lá. P, class, XPTO. Normal. Pronto. Barra P. Vai ser tranquilo, mesma coisa ali, né? Só que agora esse cara aqui, esses dodges lá, tá dentro de um div, né?
que eu posso fazer no CSS? Eu posso criar uma coisa chamada, através dos seletores, eu posso criar uma espécie de um filtro, né? É uma espécie de uma forma de falar, olha, não aplique a todo o XPTO, não aplique a todos, aplique apenas quando uma determinada situação acontecer. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tiver um P dentro de um div, ou se tiver uma classe XPTO dentro de um div, aí você aplica isso daqui. Então, opa, vou colocar aqui, color green. O que é isso daqui? Na verdade, não é isso. É isso. O que é isso daqui? Vamos lá. Você vai pegar um seletor div, que é de tag, e falar que dentro desse seletor div, você vai ter qualquer elemento HTML que tiver a classe XPTO. Podia ser um P, podia ser um H1. Não ia fazer nenhuma diferença. Tá? Por quê? Porque se tiver a classe XPTO e estiver dentro de um div, você aplica essa propriedade. Se tiver a classe XPTO, mas não estiver dentro de um div, não faça nada. Isso aqui não tem nada a ver. Então, isso daqui é uma definição de um encadeamento, né? Se você encontrar esta situação no código, se você encontrar este padrão dentro do código, aplique, né? E poderia ter outras coisas aqui. Então, dentro aqui do elemento H1, eu poderia falar que tem, por exemplo, uma tag A, né? Então, automaticamente já não aplica, porque isso aqui não está no A, né? Esse não está no A. Mas vamos lá, vamos supor que eu crie aqui um ahref, alguma coisa, para uma palavra aqui. O que vai acontecer? Vai ter uma palavra dentro desse div, dentro desse H1, que é XPTO, que é uma tag A. Então, se ele encontrar esta situação, uma tag A, dentro de um elemento que tenha a classe XPTO, dentro de uma tag div, aí sim ele vai aplicar essa regra, né, que é de colocar a cor verde. Tá? Vamos lá, vamos supor que eu tivesse aqui uma tag A. Nesse caso, ele não ia aplicar a cor verde. Por quê? Porque isso aqui não está dentro de um div. Somente se tivesse, ele é um href, dentro de um elemento XPTO, mas ele não está dentro de um div. Então, isso aqui não se aplica. Tudo bem? Quando a gente dá espaço numa declaração de algum seletor, né, o espaço significa dentro de. Então, eu posso pegar aqui e falar o seguinte, classe XPTO, espaço A. Então, todos os tags A dentro de alguma coisa que tenha XPTO, você coloca color, por exemplo, black. Aí sim, os dois casos vão se aplicar, mas como esse caso aqui, ele é muito característico dessa situação aqui, isso aqui vai prevalecer. Como é que a gente pode garantir que isso daqui prevaleça? Um asterisco, exclamação important, né? Então, assim, sempre prevaleça esse cara, né? Você está forçando essa situação. Então, aí ele vai respeitar, porque esse caso aqui era mais típico, né? Esse caso aqui, claramente, batia com esse padrão aqui, né? Então, o navegador automaticamente fala, esse o caso, é isso que tem que aplicar. Esse caso também se aplica, porque você continua tendo um XPTO e uma tag A dentro de um elemento XPTO. Mas esse é mais específico. Esse aqui, o div XPTO-A, é mais específico. Então, geralmente, o navegador tende a aplicar aquilo que é mais específico ao contexto que ele encontrou. Tá? Então, se a gente tirar o important, vai ficar verde aqui e o outro vai ficar preto. Tá legal? E você poderia ter quantos elementos aqui, quantos pontos aqui dessa
descrição de um padrão você quisesse. Você poderia ter várias coisas aqui. E isso inclui também você colocar IDs, né? Então pode ter classe misturada com tag, misturada com um ID. Não tem nenhum problema, tá? Então isso daqui é totalmente possível. Nesse caso, esse cara não pegou porque não tem meu ID. Só se eu colocasse aqui meu ID, né? Aqui dentro. Tivesse algum elemento com meu ID, tá? Não é colocar meu ID no A. É colocar alguma outra coisa, por exemplo, um spam. Eita que travou aqui no navegador. Peraí, gente. Ai, travou. Deixa eu ver se voltou. Não, ainda não voltou. Tá muito lento. Desculpa, gente, meu computador tá travado. Peraí. Bem travado, diga-se de passagem. Não sei exatamente por quê. O Chrome, pelo jeito, travou. Eu vou cair aqui da nossa aula e já volto, tá? Porque me travou meu Chrome e eu não consigo voltar. Peraí. Oi. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Aqui eu fiquei. Entrou. Agora sim. Desculpa, gente, obrigado. Travou aqui meu computador, travou o Chrome e eu tive que derrubar tudo e voltar. Bom, estamos de volta. Vamos lá. Estava aqui no... onde é que estava? Deixa eu fechar essa minha aba. Eu vou compartilhar minha tela de novo para quem estava acompanhando aqui. Aqui. Oi, para vocês? Está aparecendo? Deve estar. Deixa eu carregar aqui, então. Workshops 7 CSS avançado. Isso, acho que é isso. Tá aqui. Tá, legal. Então, o que eu estava falando para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, se eu colocar isso daqui, ó, ponto .xpto, um elemento que tem a classe XPTO, dentro dele deverá haver um tag A, e dentro da tag A deverá haver um elemento com meu ID. Então, o que significa isso? Significa que eu vou ter aqui um elemento spam, por exemplo, ID, spam, ID, meu ID. Né? E vou deixar o spam aqui. Aqui sim, ele se qualifica. Tá? Aqui ele realmente se enquadra nessa regra, né? Porque você vai ter um outro elemento aqui que tem
um ID, meu ID. Bom, o que mais? Agora vamos lá. Quando a gente quer fazer uma seleção, quando a gente quer que um elemento, que o registro CSS seja aplicado para um elemento que tem várias questões ao mesmo tempo no próprio elemento. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um outro cara. Vou criar aqui um cara chamado div class alguma coisa, ID igual a único. Tá? Pronto. Qualquer coisa aqui. Tá? Então vamos lá. Eu posso falar o seguinte, eu posso falar que eu quero que um certo registro, uma certa especificação, seja aplicado para algum elemento que tenha class alguma coisa e que seja, ao mesmo tempo, um div. Como é que eu faço isso? A gente coloca aqui, div, ponto, alguma coisa, tudo junto, sem espaço. Nesse caso, nessa situação, ele vai aplicar o azul. Né? Então, quando eu tiver um div que tenha a classe alguma coisa, aí sim ele vai aplicar. Então, eu poderia também colocar aqui um ID. Como? Tudo junto. Né? Como é que é o ID ali? Único. Tudo junto. Então, div, ponto, alguma coisa, jogo da velha, único. Ou eu poderia também fazer o seguinte, colocar aqui, div, único. Pronto. E aí vai funcionar, porque é um div e ao mesmo tempo ele tem o ID único. Por que isso pode ser importante? Porque dependendo do que você vai fazer no teu código, e vamos lá, muitas vezes o que a gente está fazendo no código vai vir de um banco de dados, a gente não tem controle sobre o que é o conteúdo que vai ser apresentado, e às vezes a lógica do programa no server-side, ele vai gerar coisas diferentes. Então, se for um div com ID único, faça tal coisa. Se for um P com ID único, faça outra coisa. Eu já quero deixar isso estabelecido, que se o meu servidor cuspir, né, no meu código, né, enxertar no meu código alguma coisa que seja um div com esse ID, eu tenho que fazer uma determinada coisa. Eu tenho que deixar com cor azul, tenho que deixar com tamanho tal. Mas se por acaso ele jogar aqui um H1 com um ID único, aí eu tenho que tratar isso de maneira diferente. Então, por exemplo, eu iria aqui falar H1 único. Se por acaso o programa que vai gerar o conteúdo dessa página me jogar como um H1, vai ser roxo. Se ele me jogar como div, vai ser azul. Né? E outros divs não vão receber esse azul, porque ele precisa ser único também, ele precisa ser um ID único. Né? E aí, se meu código sair aqui um H1, em vez de um div, fica roxo. Né? Então, isso são seletores, né? Você faz uma seleção de possibilidades, de coisas que podem acontecer dentro do seu código, né? E que, em função deste conjunto de possibilidades, as respostas gráficas, visuais, vão ser diferentes. Né? O que mais que a gente pode colocar aqui? A gente também pode definir, por exemplo, um elemento que tenha duas classes, né? Então, por exemplo, se a gente vai colocar aqui grande, né? Grande. Eu posso definir alguma coisa que seja para um elemento que seja ao mesmo tempo XPTO e ao mesmo tempo grande. Então, aqui, se for este o caso, né? Color, sei lá, gray. Não sei se ele vai aplicar porque ele aplicou. Tá? Existem casos ali que podem ser mais específicos. Ou seja, quando eu deixo tudo junto, significa, ao mesmo tempo, classe XPTO e classe grande. Esse cara aqui tem as duas classes ao mesmo tempo. Então, isso aqui vai ser aplicado para ele. Tudo bem?
Dá para entender como é que essas coisas funcionam? Vocês estão... Tá claro? Tá compreensível? Tá. Então vamos. Bom, e o último aspecto aí... tá, importante, tá, gente? Isso daqui também pode vir assim, tá? Ou seja, um elemento que for XPTO, que for grande, e quando o mouse passar por cima, né? Então, claro que isso aqui não vai funcionar para um div, mas vai funcionar para um elemento A, por exemplo, né? Então, sei lá, vou colocar aqui um A class XPTO grande HF blá blá blá, qualquer coisa aqui, né? Então tá aqui, ó. Se eu passar com o mouse em cima, ele fica cinza, tá? E qualquer outro elemento que tenha XPTO grande também, que aceite interação do mouse, também fica cinza se receber essas duas classes ao mesmo tempo e, claro, o comportamento de Hoover. Tá? Então, para a gente finalizar um pouco essa sintaxe do CSS, né, última questão aqui, a gente vem também com a vírgula. Eu acho que eu já cheguei a falar da vírgula, mas vamos lá, de novo, né? Então, vamos supor que eu quero que todos os elementos dessa página recebam... Todos não, aí tem um outro esquema. Mas vamos supor que eu quero que todos esses caras aqui, o H1, o div único, o H1 único, o XPTO, o grande, todos esses caras, né, eles recebam, por exemplo, underline. Né? Então, como é que eu posso fazer isso? Então, separando as classes, os seletores todos por vírgula, você vai falar o seguinte para o código CSS. Essa especificação que eu estou dando aqui vale para todos esses. Então, vamos lá. H1 único, vírgula, ponto XPTO, ponto grande, vírgula, pegar outro aqui, div XPTOA, div espaço XPTOA, vírgula, o que mais? P's, qualquer P. Todo mundo. Todos esses, H1 único, .xpto.grande, div espaço .xpto espaço A e P's. Todos eles vão receber text. Text decoration underline. Então, o que significa a vírgula? A vírgula significa que essa informação, essa especificação CSS deverá ser aplicada para todos os elementos separados por vírgula. Né? E podem ser, claro, construções de seletores complexos. Né? Podem ser questões como isso aqui tudo. E pode ter, sei lá, um hover aqui também. Pronto. Bem complexo. Tá? Então, isso daqui, gente, é muito útil para a gente definir, né, para a gente poupar linha de código, no sentido de que a gente fala o seguinte: em vez de você ficar escrevendo, por exemplo, você quer que todos os elementos da sua página não tenham, né, sublinhado, nenhum elemento vai ter sublinhado. Então, em vez de você ficar escrevendo elemento por elemento, text decoration dos pontos underline, você vai simplesmente fazer uma lista de todos os elementos separados por vírgula e mandar um text decoration underline para todos eles ao mesmo tempo. É assim que a gente faz uma coisa chamada CSS Reset. O que é o CSS Reset? É uma técnica que se usa muito. Que é o seguinte: cada navegador vem com definições diferentes
dos padrões. Então, assim, o tamanho da fonte padrão para o navegador é uma, para o outro navegador é outra. Se o programador não definir qual é o tamanho da fonte que ele quer, o navegador vai usar o padrão. E aí dá diferença. O tamanho da margem, o tamanho da borda, o tamanho do espaçamento é diferente. Então, se o programador não definir, ele vai usar o padrão. E o padrão no Chrome, o padrão no Firefox, o padrão no Edge são diferentes. Então, vai dar diferença no código. O que a gente costuma fazer nos nossos códigos CSS logo no começo? Então, a gente vem aqui e faz o seguinte, por exemplo, né? Ponto XPTO, vírgula, ponto para a direita, vírgula, ponto para centro, vírgula, tem alguma outra classe aqui que eu não lembro? Grande, ponto grande, vírgula, div, vírgula t, vírgula h1, vírgula a, vírgula, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que eu declarei aqui. Pode ser também os IDs, não tem problema. Mas eu acho que está tudo já aí colocado, que a gente usou aqui pelo menos, né? Então, todos esses caras vão ter margem zero, padding zero. São propriedades que às vezes dão uns problemas de espaçamento, né? Então, eu vou zerar esses caras todos. Eu vou zerar para todos eles, esses registros de margem e padding eu vou zerar. Isso que a gente chama de CSS reset, ou seja, eu vou definir um padrão meu, né? Vou colocar aqui, ó, fonte, size, 12 pixels, fonte, family, Helvética, Arial, Sans, Serif. Ou seja, eu estou definindo um padrão para todo o meu código, para todos os elementos que eu estou usando no meu código, e depois, claro, eu vou mudar o XPTO, eu vou mudar o P, eu vou mudar o para a direita, mas pelo menos o padrão inicial eu já vou definir aqui, separados todos por vírgulas. Há uma outra maneira da gente fazer isso também, que é o asterisco. Asterisco significa tudo. Todos os elementos, todos os IDs, todas as classes, tudo, absolutamente tudo. Né? Então eu posso virar aqui e falar, ó, margem zero, padding zero. Tá? E aí só aqui eu vou deixar só o tamanho de fonte e a família. Tá? Então, o que acontece aqui? O asterisco ele serve justamente para você definir alguns padrões para todos os elementos e para todas as classes e para tudo que você imaginar. Então, você não vai ficar precisando escrever para classe por classe, elemento por elemento que você quer. Margem zero e padding zero. Né? Você já fez isso usando o asterisco ou você já fez isso usando aqui essa definição de várias classes ao mesmo tempo, de vários elementos ao mesmo tempo. Então, você não vai ficar definindo em cada um deles que o tamanho da fonte é 12. Você só vai definir o tamanho da fonte para aqueles que são realmente diferentes de 12. Né? Você não vai precisar ficar falando, por exemplo, que eles são Helvética, ou Arial, ou sans serif. Por quê? Porque todos eles vão ser. Exceto algum que você queira alguma coisa diferente, que você vai especificar. Então, a lógica da gente fazer isso é ficar poupando linha por linha, ficar repetindo informação que já está declarada, né? Já serve para todos. Tudo bem? Não é. E tipo de variação de fonte, tipo bold, light, thin, como é que coloca? Tá, legal. Ó, boa. Ó, a gente pode colocar aqui. Como é que a gente faz para trabalhar com um tamanho de espessura, né? Do bold, né? Então, você vai colocar aqui no que tiver no centro, por exemplo. Font, weight. Tá? E aqui vem uma especificação importante. Vai de 0 até 900, até 1000, acho. Então, assim, você vai dar o tamanho da espessura. Então, você pode virar aqui e falar 800, por exemplo. Tá? Então, quando você faz isso, ela fica bem... Eu não sei qual delas que tem esse cara aqui. Deixa eu pegar um outro que seja mais fácil da gente identificar. Qual que é o elemento aqui, esse último roxo? Alguma coisa. Vamos no alguma coisa. Classe, olha, tá vendo? Já fica difícil da gente achar, não está definido por alguma coisa. É um H1 ID único. Vou colocar ID único, pronto. Único.
Então, o que a gente faz? Fonte, weight, 800. Isso significa que ele vai ser bem pesado. Não está ali? Eita, nós. Espera aí, então. Deixa eu criar um outro elemento para ficar mais fácil. Vai. Pesado. Pesado. Fonte, weight, 800. Vou criar um elemento aqui. Vamos lá. Vou criar aqui um P. Class. Pesado. Testando o peso da fonte. Como a fonte está muito pequena, a gente não vai ver muito isso acontecer, né? Fonte, size, 30px. Então, ela está bem em negrito, né? Se você colocar aqui 200, ela fica bem levinha, né? Ela é bem fininha. Se colocar 100, mais fininha ainda, se for possível. Agora, detalhe, tá? Isso é importante. Quando a gente estiver usando outras fontes, que não as fontes que já estão no computador do usuário, você vai ter que carregar todos os corpos, todos os pesos daquela fonte que você for usar. Então, se você vai usar uma fonte light com 100, né, de espessura, você vai ter que carregar a fonte no tamanho 100. Se você for usar uma fonte 400, você vai ter que carregar também o mesmo conjunto tipográfico com tamanho 400. Se você for usar também um 800, você vai ter que carregar também, mais uma vez, o mesmo conjunto tipográfico, dessa vez no peso 800, tá? Então, quando a gente vai importar essas fontes para jogar isso para o computador do usuário, significa que a gente vai estar jogando a mesma fonte várias e várias vezes no computador dele. Ele vai fazer o download, tá? Não vai vir aquele downloadzinho do Chrome, mas ele vai estar fazendo download desses arquivos, tá? Então, ele vai carregar o mesmo arquivo 3 vezes. Então, se tiver uma fonte que tem, sei lá, 200 KB, já vão ser 600 KB de fonte, porque você quis 3 variações da mesma de peso, né? Que isso não é renderizado em tempo real, isso é o próprio corpo da fonte que permite, tá? E oblíquo, né? Fonte, oblíquo é o variant, eu acho que é o variant, não. Deixa eu verificar aqui qual que era a instrução. CSS, fonte oblíquo. Que era fonte style, eu acho que era fonte style, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, itálico ou oblíquo. Tá. Fonte style. Fonte style. Você pode colocar italic. Né? O oblique. Italic eu acho que ele não tem. Vamos ver. Oblique. O oblíquo ele fica... Porque o itálico é diferente do oblíquo, tá? Você tem as duas propriedades, mas, de novo, a fonte vai ter que ter um conjunto marcado como italic e a fonte vai ter que ter um conjunto marcado como oblique. E aí sim você vai poder aplicar. Se a sua fonte, você pegar uma fonte xixelenta, né, que não tem os tipos oblíquos, não adianta você colocar isso porque não vai gerar nada, não vai acontecer nada. Tá? E a mesma coisa vale se você carregar só o corpo, só a espessura 100, né, só o peso 100 da tua fonte, e você quiser colocar em 400. Se você só carregou o tamanho 100 e quiser colocar em 400, ele não vai renderizar. Por quê? Porque basicamente você não vai ter carregado o tamanho 400. Então, ele não vai achar e ele não vai aplicar. Tá? Então, isso tem que estar também na fonte. Se não tiver na fonte, não tem muito como consertar. Então, vamos lá. Só para a gente perceber a partir daí o seguinte, né? Quando a gente usa, por exemplo, um elemento HTML como o strong ou o B, que servem para deixar as coisas em bold, né? Você pode tirar. Você pode simplesmente colocar aqui normal. Se você colocar normal, o elemento que é para ser B ou que é para ser strong, ele não vai ficar mais pesado. Vamos fazer esse exemplo para vocês verem. Ó, B, strong, fonte, weight, 100.
Ou seja, se eu colocar qualquer coisa com strong ou com B aqui, não vai ficar bold, mesmo sendo a tag bold. Ó. Por quê? Por que não vai ficar bold? Porque eu defini para a tag B e para a tag strong que a espessura é levinha, é fininha, é de 100. Tá? A mesma coisa vale para a tag EN, que é o ênfase, que é o itálico, né? Ou a tag I, que é o itálico propriamente dito. Eu já falei para vocês, não sei se vocês lembram, B e strong são a diferença semântica. O B só aplica na tela a formatação gráfica. O strong aplica na tela a formatação gráfica e também informa para o Google, por exemplo, que aquela palavra, ou aquele texto com strong, ele é semanticamente mais importante no documento, ele tem uma relevância textual importante. O EN e o italic é a mesma coisa. O I, a tag I, só vai gerar a fonte oblíqua, e o EN, o ênfase, né, EN, vai, não confundir com a medição, com a dimensionamento EN, né, a EN é uma tag de ênfase, ênfase. A tag EN, ela não só vai deixar o texto oblíquo, como ela vai informar também para os motores de busca, para o Google, coisa do gênero, que esta palavra, esse texto que está dentro do ênfase, ela é mais importante semanticamente para a coisa toda, tá? Mas, de novo, ó, esse cara aqui, esse ênfase, está em oblíquo, né? Ele está itálico. Se eu quiser que ele fique normal, basta eu vir aqui e falar assim, fonte style normal, e não oblíquo. Né? Então, você pode, apesar da tag ser criada, né, para fazer o itálico, você pode alterar esse comportamento, você pode alterar esse registro, você pode alterar a maneira com que essa tag se comporta. Tá? Mais dúvidas? Algumas outras questões? Não? Ranoé, e o trabalho final? No caso, é um tanto aberto, né? A gente escolhe um projeto Super. E vai trabalhar, né? O que vocês quiserem, gente, vocês podem fazer um portfólio para vocês. Eu quero construir um site com meu portfólio. Vocês podem fazer isso. Eu quero construir meu currículo. Pode fazer um currículo. Vocês podem fazer uma página só, vocês podem fazer múltiplas páginas. Você vai ter que apresentar um trabalho para alguma disciplina, e você quer que isso fique através de uma página, você pode fazer isso. Então, vocês entendam o nosso trabalho da seguinte maneira. Para vocês aprenderem direito a usar tudo isso daí, vocês têm que aplicar. Vocês têm que realmente fazer, né? Botar a mão na massa. Então, a ideia é poupar vocês de terem mais trabalhos, né? Porque vocês já têm muitos trabalhos na faculdade. Então, para você evitar que você tenha mais um trabalho, já aproveita algum trabalho que você vai fazer e utiliza o HTML, esse conhecimento que a gente está construindo aqui, o CSS e o HTML, para você poder fazer esse trabalho, usar isso no seu trabalho. Então, você já faz 2 trabalhos em um só, vamos colocar assim, tá? Para poupar vocês um pouco dessa coisa que é muito tradicional no nosso departamento, que é os excessos de trabalhos que vocês têm que fazer, os excessos de projeto, né? Os excessos de coisa. Então, se você tiver realmente um trabalho que você fala, legal, eu vou pegar esse trabalho da disciplina X e vou colocar numa página web, beleza. Se você não tiver nenhum trabalho que se encaixe desse jeito, né, que isso não vá funcionar direito, não tem problema. Constrói alguma coisa para você, que seja o seu portfólio, comece a estudar a maneira de colocar um portfólio, comece a estudar a maneira de você construir seu currículo, né, ou uma página pessoal, o que vocês quiserem fazer. Eu gosto muito de uma banda, eu quero fazer uma página para essa banda. Beleza. O que vocês tiverem vontade de trabalhar em forma de web, vocês podem utilizar o nosso trabalho para se dedicar a isso, construir isso, e eu vou acompanhar com vocês e vou ajudar vocês a resolverem as coisas que vocês vão tentar fazer. E, assim, também, não se preocupem se não der certo. E como eu falei para vocês, leva uns 2 anos para a gente realmente tá apto a fazer o que a gente tem vontade, o que a gente quer fazer, com qualquer tipo de programação.
Então, leva uns 2 anos de experiência, pelo menos, para você conseguir ser capaz realmente de articular a programação para construir o que você tem vontade de fazer. Até esses 2 anos, vamos colocar assim, não que seja uma regra, né? Tem gente que é mais, tem gente que é menos, mas até esse tempo de experiência com programação de 2 anos, você vai viver numa relação assim, algumas coisas eu consigo fazer, outras não. Isso é absolutamente normal, tá? Então, se vocês queriam fazer alguma coisa e vocês não conseguirem fazer alguma coisa, não precisa se preocupar. Não tem problema. A intenção desse trabalho da disciplina é muito mais que vocês exercitem a construção do código do que vocês realmente consigam dar algum resultado bom, né, excepcional. Não é essa a intenção, né? Vocês estão começando. Para a maioria aqui, imagino eu, é a primeira vez que vê qualquer coisa na área de programação. Então, assim, não tem por que a gente ficar esperando, eu ficar esperando que vocês vão conseguir dar bons resultados. Os bons resultados, eles vão vir com o tempo, com a experiência e com a prática, tá? Você vai conseguir fazer alguns truques no começo, você vai conseguir entender como é que você resolve algumas coisas no começo, e vai ter coisas que você não vai conseguir entender ou não vai conseguir resolver. Isso é absolutamente normal. E a gente, com o tempo, treinando, vendo dicas, lendo código de outras pessoas, você vai começar a entender como é que você pode construir, né, que tipo de artimanha, que tipo de amarração que você pode fazer para conseguir resolver aquilo que você precisava. Olha, só para dar um exemplo bem pessoal para vocês, né? Eu tô trabalhando junto com o Cláudio Esperança, que é professor da UFRJ. A gente vai fazer um workshop em abril para usar uma plataforma chamada Observable e programar nessa plataforma com Processing, né? E até semana passada, né, até quinta-feira da semana passada, não havia nenhuma maneira de você trabalhar nessa plataforma utilizando o processing original. Só dava para usar o processing na versão JavaScript, né? E muito menos, o que era uma coisa que uma parte da comunidade ficava muito triste, e muito menos não dava para usar a linguagem Python, porque o processing você pode programar utilizando a linguagem Python, que é uma outra linguagem. A comunidade de Python ficava muito triste, porque até quinta-feira passada, não havia uma maneira de você construir documentos no Observable usando Python para gerar imagens e gráficos com o uso de processing. Pois muito bem, o professor Cláudio lá do UFRJ, me mostrou um documento na quinta-feira que ele montou, que articulava uma série de questões e conseguia colocar essas coisas, na verdade não essas, conseguia colocar a versão JavaScript de uma maneira que eu nunca tinha pensado em fazer antes. Eu não tinha olhado para aquilo e falado assim, nossa, eu poderia ter feito dessa maneira. Isso não tinha passado pela minha cabeça. E o Cláudio montou um documento do jeito dele, ele construiu de uma maneira que fugia completamente a minha concepção de como usar aquela coisa toda. Na hora que eu vi aquele documento do Cláudio, eu falei assim, Cláudio, isso muda tudo, porque agora eu posso pegar toda a parte de processing em Java, toda a parte de processing em Python, e utilizar essa mesma coisa que você fez aí, que é óbvia, né? Não sei porque isso nunca me passou pela cabeça, porque é muito óbvio, mas agora que eu vi o que você fez, eu posso fazer a mesma coisa com o pessoal que usa processing em Python e o pessoal que usa processing em Java. Então, eu vou construir esses documentos. Eu passei o final de semana construindo isso, né? E descobri ontem que tem um artista francês que está traduzindo o meu artigo para francês, porque está sendo uma revolução que ninguém nunca tinha pensado. Mas não é que eu fui brilhante e falei assim, nossa, eu vou ser genial aqui, criar alguma coisa. Foi o Cláudio que viu um jeito de fazer uma coisa, mas ele não viu que dava para se aproveitar outras maneiras com aquilo que ele tinha escrito. E na hora que eu li o código dele, eu falei assim, nossa, isso é tão óbvio, por que eu não pensei nisso antes? E assim, experiência de 10 anos nessa área, e eu não tinha me tocado de que dava para fazer aquela solução daquela forma, tá? Então, mesmo as pessoas que são experientes, que têm prática, muitas vezes elas não enxergam uma maneira de resolver alguma coisa com a programação. E aí é isso, é um detalhe idiota, uma coisa boba, que você vê no código de outra pessoa, que você fala, nossa, por que eu nunca tinha pensado nisso?
né? Então, isso vai acontecer muito na vida de vocês se vocês, quando vocês começarem a trabalhar mais com programação, tá? Vocês vão se ver muitas vezes em situações que você gastou horas e horas e horas para tentar fazer um negócio, não ficou a contento, não ficou do jeito que vocês gostariam, e aí passa 3 anos, você vê um código lá, você fala assim, putz, era tão óbvio, era só fazer dessa maneira, por que eu não pensei nisso? Tá? Isso é super comum, isso não tem nada excepcional na vida de quem programa, inclusive profissionalmente. Tá? Então não se sintam pressionados, não se sintam obrigados, não se sintam angustiados de o trabalho que vocês têm que entregar para essa disciplina seja perfeito, dê um resultado lindo, incrível. Não é essa o elemento importante do trabalho. O que é importante nos trabalhos é que vocês comentem dentro do trabalho de vocês o que vocês estão fazendo. Então, assim, quando você escolheu usar um div e um A e colocar uma classe, por que você escolheu fazer dessa maneira? Tentem documentar o código de vocês para que o raciocínio de vocês apareça ali. É isso que é mais importante, porque o objetivo de vocês aqui é aprender. Então, se eu sou capaz de entender o raciocínio de vocês, e eu vejo alguma coisa que vocês estão fazendo que é super barroco, podia ser resolvido de uma maneira muito mais fácil, eu viro para vocês no código e falo, ó, isso aqui você poderia fazer assim, e você resolveria isso muito mais fácil. Se eu não estou entendendo por que vocês fizeram aquilo, eu estou achando que vocês fizeram aquilo porque foi uma solução que precisava de alguma característica na programação de vocês que vocês quiseram reaproveitar. Então, eu não tenho como saber o que se passa na cabeça de vocês. Então, documentem no código de vocês por que vocês estão fazendo as coisas. Ainda que fique um texto longo para colocar uma linha de código, né? Você coloca lá os comentários, né, no HTML. Eu já mostrei para vocês como é que coloca comentário no código HTML. Mostrou. Tá lá, né? Então, coloquem comentários, abram a tag de comentários, escrevam, expliquem num texto rápido por que vocês estão construindo um determinado bloco, determinada coisa de uma certa forma no trabalho de vocês, para que eu possa entender o raciocínio de vocês e tentar ajudar vocês a desenvolverem esse raciocínio e essas soluções de uma maneira mais fácil, menos trabalhosa, né? Para agilizar esse aprendizado. Tudo bem? Deu para entender? Alguma dúvida, gente? Tem mais alguma dúvida sobre trabalho, sobre o conteúdo? Não? Bom, então tá bom. Por hoje é só, a nossa aula terminou bem mais cedo, né? Foi 1h30 só de aula, mas é isso, não adianta a gente adiantar muita coisa a partir daqui. É legal que vocês experimentem, brinquem com essas coisas, construam experimentos de vocês, apliquem essas referências, porque, de novo, é traquejo, tá? É que nem aprender a tocar um instrumento musical. Não é porque você sabe onde estão as notas que você consegue tocar uma música, né? Você só vai tocar uma música com prática, depois de anos e anos de prática. Então, assim, a coisa importante agora é essa, vocês vão vendo esses detalhes, vão vendo esses recursos, vão experimentando, vão testando, tentem descobrir se alguma coisa que você achava que devia funcionar de uma maneira não funciona, traz isso para o horário de monitoria para o Davidson ajudar vocês, ou traz isso para a aula, perguntem coisas que vocês não conseguiram fazer, para a gente começar a construir em cima da experiência de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Vejo vocês na semana que vem. Boa semana para todo mundo. E fiquem com saúde, por favor. Obrigado.